60 dias se passaram e hoje a gente vem mostrar para vocês o resultado do projeto com a Ingrid. A gente vai falar para vocês um pouco tanto sobre o resultado estético, depois a gente vai fazer a avaliação dela, mas também como foi esse processo para chegar até aqui. O que você sentiu, tanto mentalmente como fisicamente, as maiores dificuldades, facilidades, se você esperava mais, esperava menos. Fala um pouquinho pra gente como que foram esses 160 dias. Olha, num todo eu fiquei bem surpresa com como eu consegui mudar. Eu não achava que mudaria tanto. Durante o processo eu não via evolução, na minha cabeça não estava indo. Mas o processo em si, ele foi bem desafiador, mas tipo, é uma sensação de recompensa muito grande, porque mostra que você consegue fazer, por mais que seja muito difícil, por mais que tenha muitas vontades, principalmente em questão à fome, mostra que você realmente consegue, sabe? Passar por um projeto desse, gente, ele te ajuda tanto a evoluir mentalmente, você vê, como ela disse, você vê que realmente é capaz, você acaba se privando de algumas coisas, né? Pra gente alcançar determinados objetivos, realmente tem que se privar, tem que restringir algumas coisas, mas como ela mesmo disse, vale a pena, vale a recompensa. É nítido fisicamente como ela evoluiu, mas eu tenho certeza que ela amadureceu bastante. A gente foi conversando praticamente diariamente. Eu, como nutricionista, como personal trainer, eu tenho que entender que não é simplesmente mandar uma dieta, mandar um treino e falar se vira. Não, você tem que estar ali para dar aquele suporte psicológico, para falar, vai, você é capaz. Porque é normal, qualquer pessoa pensa em desistir no meio do caminho, independente da fase da vida que tiver. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por problemas pessoais, de trabalho, estudos, enfim. Então, cabe a mim, como profissional, ajudá-la nesse sentido, de dar esse suporte a mais. Não, realmente, esse suporte foi assim primordial, porque em vários momentos eu mandei mensagem pra ela dizendo, Bela, eu não aguento mais, acabou, eu não consigo mais, eu preciso comer. E sempre eu tive, tipo, todo um apoio de que não, vai dar certo, vai conseguir, tipo, falta pouco tempo. E realmente, gente, isso é outro mundo. Essa é a importância de você ter conhecimento em algumas estratégias dietéticas, tanto de treino. Com o passar do tempo, eu fui modulando, a gente fez bastante ciclo de carboidrato. No treino, quando eu via que ela estava muito cansada, eu reduzia um pouquinho o volume. Isso a gente vai conversando agora no cardio, a gente já vai fazer o cardio aqui, que faz parte da rotina dela, do projeto. A gente vai fazer o cardio hoje aqui na Orla de Santos, que o dia tá lindo. E a gente vai conversando e falando um pouquinho mais de todo esse processo. Então eu passei para ela para tomar uma cápsula todos os dias desse projeto, Mora Bunny. Além de cafeína, ele tem carnitina e taurina, além de tirosina. O que acontece? Quando ela toma esse daqui, ele vai dar a energia pontualmente. Então ela não vai ficar ansiosa, não vai atrapalhar o sono dela depois. É realmente para esse momento, para ela se manter mais apta, mais disposta para fazer o cardio dela. Como a dieta tá em déficit calórico, é normal sentir aquele cansaço. E até de manhã, né, em jejum, às vezes a gente não tá com toda aquela energia. Então o produto, ele acaba auxiliando nesse sentido e, consequentemente, ajuda na queima de gordura. Aproveitando o nosso card aqui, a gente vai contar um pouquinho para vocês das estratégias que a gente utilizou nesse projeto. O que é fundamental entre um profissional e com quem ele está cuidando? Ter a troca de mensagem, ter um feedback. Então, no começo, por exemplo, a Ingrid me falava, Bela, tá muito tranquila a dieta, tá muito fácil, pode apertar mais. Aí eu fazia algumas manipulações. Conta pra gente, Ingrid, como é que foi o começo, né? O que você sentiu, que você achou tão fácil assim? O começo realmente foi muito tranquilo. Eu achava que eu já começaria sentindo bastante fome, porque na minha cabeça ia ser assim. Eu precisaria passar por muita fome para poder emagrecer. Mas no início foi super tranquilo, a gente tava carbando legal, eu conseguia treinar bem. Então, pra mim tava super de boa. O que foi fundamental? Eu perguntei antes para a Ingrid o que ela vinha fazendo. Então, a partir daí, eu já manipulei. Eu não comecei do zero. Eu pedi para ela me falar o que ela estava fazendo e o que eu entreguei de novo para ela. Primeiro, o que eu pensei? Ela tem endometriose. Quem tem endometriose, e pelos alguns relatos que ela me falou, eu tive que tomar algumas cautelas em relação ao intestino. Tive que cuidar muito do intestino dela. Então, não é simplesmente entregar uma dieta. Eu coloquei uma variedade maior
de alimentos e a partir dessa variedade, às vezes ela ia me relatando, Bela, com isso daqui não fiquei bem, me senti um pouquinho inchada, esse carbo, essa proteína, me senti melhor, essa fruta. Então a partir daí eu fui manipulando mais ainda e com o passar do tempo eu fui fazendo ciclagem de carboidrato, fui reduzindo, alguns dias aumentando, tanto na parte de dieta como na parte de treino. Exatamente. Esse feeling que a gente teve durante o projeto de conversar e, tipo, ter atualização frequentemente, dava pra gente ir conhecendo mais a reação dos alimentos que estava tendo no meu corpo. Por exemplo, eu percebi que apesar de eu amar muito o pão, eu acabo me sentindo mais inchadinha, sabe? Não é um carboidrato que eu consiga usar com frequência. Isso foi um relato dela, assim como alguns vegetais. No começo, ela estava comendo meio que à vontade. Com o passar do tempo, infelizmente, eu tive que dar uma reduzida porque estava gerando uma fermentação muito desagradável para ela, que estava atrapalhando tanto a questão do intestino, como a disposição dela no dia a dia, no treino. Então, tudo isso a gente vai manipulando. Até a autoestima, desculpa, até a autoestima. Tipo, eu tava comendo vários alimentos que a minha barriga ficava estufada, por mais que saudáveis. Eu tinha um estufamento e eu sempre falava, Bela, parece que eu não tô emagrecendo, por conta do inchaço abdominal mesmo do alimento. Então, alguns alimentos realmente a gente teve que fazer uma retirada. Agora, na parte do treino, alguns dias ela me relatava a questão do cansaço, principalmente nessa parte final. Quando você está no déficit calórico, quando você está perdendo muita gordura, é normal a sua energia ir decaindo. Então, o que eu expliquei para ela, Ingrid, você não perdeu força. A partir do momento que você ganha força, você estabiliza ela. Então, eu fiz uma manipulação de treino onde eu reduzi o volume. Então, ao invés de, por exemplo, ela fazer 3, 4 séries, ela fazia 2 séries e eu colocava, de repente, um drop set, um back-off, um cluster set, algumas estratégias mais avançadas para manter uma otimização dessa parte de treinamento e a gente conseguir manter a densidade dela muscular bem elevada. Então, gente, finalizamos o cardio, contamos só um pouquinho do que aconteceu nesse projeto. Agora, ela vai tomar o Freak, o EA da Canibal. Ele possui 9 aminoácidos, além de eletrólitos. Então, como vocês podem ver, tá bem calor, bem quente. Eu passo para ela, geralmente pós-cardio e até intra-treino, que ajuda também a fornecer um pouquinho mais de energia. Nesse momento, em déficit calórico muito apertado, o fornecimento de energia para manter a disposição ali, principalmente no treino, no dia a dia, é fundamental. E ele praticamente não possui calorias, então não vai interferir na questão da dieta em si. Então eu vou colocar aqui para ela em torno de 10 gramas, que dá 2 scoops. Só misturar aqui com água. Além disso, ele tem um sabor maravilhoso, parece até um suquinho, né, Ingrid? Parece. Então isso ajuda também. Bom, galera, agora a gente tá indo lá para Ironberg, que foi onde a gente fez o primeiro vídeo para fazer a avaliação da Ingrid, para vocês acompanharem e visualizarem o resultado estético dela. É engraçado que o peso dela realmente praticamente não alterou, foram apenas 2 quilos em 60 dias, mas fisicamente falando é nítido. Por isso que eu falo que não tem que se prender com balança, ainda mais pra gente que treina. A balança realmente é uma base, mas é o que menos importa. Eu gosto muito da parte visual, né? Porque o que a gente quer realmente ver é a mudança física da pessoa. Então, gente, vamos lá e a gente vai acompanhar toda essa evolução. Vocês vão conseguir ver e se surpreender com o resultado. Vocês lembram como estava o físico da Ingrid antes, né? Então tá aqui o resultado, gente. Pós 60 dias, olha o quanto que ela evoluiu
de maneira 100% natural, a gente só manipulou dieta, treino e a suplementação. E olha o resultado que deu. Ela já tá com o aspecto abdominal muito melhor, com mais definição. Não sei se vocês lembram, mas o que eu priorizei? Que ela perdesse realmente gordura e mantivesse a densidade muscular. Por isso que o treino também é fundamental. E como a gente falou anteriormente, o peso dela nem caiu muito, foram em torno de 2 quilos apenas, o que é excelente, porque às vezes quando há uma queda muito brusca do peso na balança, já é um sinal que perdeu também muita massa muscular. Então, como vocês podem ver aqui, é nítida a evolução. Sou eu falando aqui que eu estou muito feliz, muito satisfeita, mas eu quero saber de você também. Como é que você está se sentindo hoje, se valeu a pena, se não valeu, quais eram as suas expectativas, fala um pouquinho pra gente. Eu achei que compensou muito, gente, de verdade. Não só na região abdominal, como também glúteo. Eu senti que diminuiu bastante a celulite, a gordura aqui das costas, da parte de trás. Achei que diminuiu legal também. O meu rosto, eu sinto que ele tá bem mais fino. Essa linha aqui, ela tá menor. Assim, foi muito difícil os últimos 30 dias, mas pra mim valeu cada Entenda esforço. uma coisa, difícil sempre vai ser, até porque como eu falei para vocês, todos temos problemas, todos temos, acontecem as coisas no decorrer do tempo. A Ingrid passou por alguns problemas que a gente veio conversando, mas confesso que ela me surpreendeu muito positivamente. Sinceramente, a maioria das pessoas já teriam desistido no meio do caminho, e é por isso que eu tava ali toda hora com ela, vamos, continua, tá acabando, vai valer a pena. E eu tenho certeza que hoje ela tá muito mais forte mentalmente, ela viu realmente do que ela é capaz. Acho que nem ela acreditava. Eu sempre soube do potencial dela. Quem tá do lado daqui, o profissional, geralmente a gente já entende se a pessoa realmente é empenhada ou não, e ela foi me comprovando isso diariamente. Sim, e o processo todo em si também me trouxe bastante maturidade na questão de alimentação. Não sobre disciplina, sobre comer aquilo que está sendo passado, mas sim sobre identificar os alimentos que você necessita e aquela coisa de vontade, sabe? Eu sinto que hoje eu consigo controlar muito mais as vontades que eu tenho com os alimentos que eu sei que vão me fazer bem. A gente consegue diferenciar bastante isso do tipo, isso aqui é uma coisa momentânea ou isso aqui é uma coisa que o meu corpo de fato precisa para chegar onde eu quero, sabe? Então é você entender que a comida não precisa ser um refúgio. Ela realmente está ali para te nutrir, para te ajudar no dia a dia. Não é para você descontar suas emoções na comida. A Ingrid tinha todos os motivos para poder descontar na comida, e em nenhum momento ela fez isso. Até quando a gente manipulou algumas refeições livres, ela realmente fez com muito equilíbrio. Então, tá aqui o resultado, né? Então, valeu super a pena. Comentem aqui o que vocês acharam também. Dá uma viradinha pra gente, Ingrid. Então, como eu falei pra vocês, a gente ia focar em toda a região. O dorsal dela a gente também manipulou para ficar com o aspecto da cintura mais fina. Foquei também na região do glúteo, principalmente essa parte aqui mais baixa. Como vocês podem ver, o aspecto já melhorou bastante. E também posterior de coxa. A parte abdominal, ela foi reduzida por conta da dieta, né? Então, para perder gordura, você tem que se manter no déficit calórico, a dieta é fundamental, mas eu trabalhei muito a questão do fortalecimento do corpo. Eu não queria que ela perdesse gordura e ficasse com uma flacidez ou com uma pele caída. Então, além da manipulação da dieta, ela fez bastante prancha, vácuo diariamente, em jejum. Então, é uma parte bem chatinha, digamos assim, mas como eu falei, vale a pena, né? Tá aqui o resultado para demonstrar. Qual que foi a parte mais difícil, Ingrid, nos treinos em si? Treino. Acredito que foi a questão do cardio. Eu não tinha o costume de fazer cardio, eu sempre dava uma puladinha. Se eu fizesse, era questão de 30 minutos, mas durante o projeto a gente aumentou esse tempo e eu percebo que faz total diferença nos treinos mesmo. Sim, sabe? Eu mexo muito com cardio, não apenas por questão de gasto calórico, porque sinceramente o gasto calórico às vezes a gente faz uma redução na dieta e é ok, mas o cardio ele vai otimizar a questão metabólica, a questão da qualidade da pele. Para a mulher, a gente que tem um pouquinho mais de retenção, principalmente em algumas fases do mês, ele ajuda muito. E como ela falou no treino, você fica com a resistência melhor, a sua saúde cardiorrespiratória, né, fica muito melhor e você consegue treinar melhor. Então, você tira às vezes 2, 3, 5 repetições a mais, você não fica ofegante durante um agachamento, durante um treino de perna em si e até mesmo no dia a dia, né? Sim, e uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha acontecido antes em outros processos de emagrecimento que eu já passei, onde
eu fazia, tipo, da minha cabeça sozinha, uma restrição super grande, é que carga durante o treino eu consegui manter, em alguns momentos até progredir, mesmo com a alimentação bem apertadinha. Em outros momentos, quando eu não tinha a ajuda de um profissional, isso não acontecia, sempre despencou muito, o rendimento do treino sempre caiu. Essa foi a primeira vez que eu consegui manter e até progredir. Eu achei isso bem legal também. Assim, a carga não é o principal fator no treino, mas ela também emprega ali uma intensidade muito importante. Então, uma coisa que eu fui acompanhando junto com ela, eu não queria só ver o resultado físico, eu queria saber da força dela, como é que ela estava indo. Subiu carga? Não, só de manter? Tudo bem, é normal, não se preocupa. Então, alguns ajustes no treino também são importantes. É claro, não dá para você sempre progredir carga, né? Porque senão você vai pegar daqui a pouco uma tonelada no leg, né? Mas assim, a gente progride a carga, antes a gente melhora a técnica, por isso que ela também ia me enviando alguns vídeos para fazer correções simples, ela treina super bem, mas às vezes algum detalhezinho, às vezes era por conta de um detalhe você não evolui também, ou uma região um pouquinho mais específica do treino que eu queria que ela enfatizasse, às vezes só uma mudança da pisada, da abertura do joelho, enfim. Tudo isso foram detalhes que realmente fazem diferença. E aí, Ingrid, você encararia aí um projeto rumo aos palcos ou rumo a uma melhora ainda maior do físico, ter realmente um físico atlético? Às vezes, se você não quiser competir, tudo bem, isso a gente vai no decorrer do tempo, mas pelo menos manter um físico mais atlético, né? Manter uma vida assim mais seguida para esse ramo? Com certeza. Passaria por tudo de novo. Então. Com certeza. E tenho certeza que a gente tem muito pela frente ainda. Aguardem que muita coisa vai vir e vocês vão se surpreender. O projeto não acabou, então.